Oi, gente, aqui é o professor Benedito Costa de novo e eu vou gravar esse vídeo para ele funcionar como uma segunda parte da devolutiva da prova. Eu não fiquei satisfeito com o vídeo que eu gravei como devolutiva da prova. Então quero gravar esse vídeo antes do recesso. Depois, como a gente vai estar em recesso, voltando às aulas eu coloco esse vídeo para vocês. Esse vídeo vai alcançar vocês enquanto vocês estarão, alguns de vocês, pensando em fazer a prova substitutiva. Eu queria comentar algumas questões que apareceram nas provas e que ficaram na minha cabeça. Eu pensei, nossa, eu não falei nisso no vídeo. E daí eu vou competir aqui com os cachorros dos meus vizinhos para falar da prova, algumas situações que apareceram na prova que são interessantes para a gente. Primeiramente, eu queria voltar a um critério que eu já tinha citado no vídeo anterior. Por favor, veja o vídeo anterior, no qual eu falo da progressão. A progressão foi o problema que mais surgiu nos textos de vocês. Como eu já havia falado na aula, como eu já havia falado na devolutiva, a progressão é um critério da linguística textual. Então nós temos a coesão, a coerência, a referencialidade, a situacionalidade, a intertextualidade, outros critérios que eu não trabalhei ainda, não fiz questão de trabalhar esses critérios, não que eles não fossem importantes, mas eu ia acabar corrigindo isso quando a gente corrige, eu e o professor Iulo, quando a gente corrige coesão e coerência. Mas um critério importante e que apareceu muito na prova foi a progressão. Dê uma olhada nessa frase que eu vou dizer agora. Ela chegou, tirou a chave da bolsa, abriu a porta e entrou. Eu tenho uma pequena narrativa. Eu tenho uma série de orações coordenadas que formam uma pequena narrativa. Como são orações coordenadas, elas são separadas por vírgula. E a última delas não precisa de vírgula porque se trata do mesmo sujeito. Ela. Ela chegou, primeiro verbo. Tirou a chave da bolsa, segundo verbo. Abriu, terceiro verbo, a porta da casa e entrou, quarto verbo. São 4 orações coordenadas entre si. Então nós temos uma progressão. Como que eu sei que o texto progride? Nesse exemplo bem simples. Eu sei que o texto progride porque existe uma lógica aí. Ela chegou, tirou a chave da bolsa, abriu a porta e entrou. Não tem como eu contar isso em português, talvez no Mundo Paralelo, talvez na minissérie Dark, ou talvez no livro do Murakami, mas no nosso caso não. A situação ali, a progressão é exatamente assim. Eu não posso dizer, ela abriu a porta, chegou, tirou a chave da bolsa, entrou, não tem como. Né? Ela entrou, tirou a chave da bolsa, chegou, não tem como. Então eu sei, pela sucessão de verbos, por exemplo, de uma pequena narrativa como essa, que há uma progressão. Guardadas as devidas proporções, guardadas as devidas diferenças, eu só dei esse exemplo, que é um exemplo muito simples, para ficar claro o que é progressão. Eu posso também ter a progressão num texto dissertativo, que essa é uma outra questão que apareceu em algumas provas, eu já vou explicar. Então, assim, quando que um texto progride sendo dissertativo, sendo um texto que tem argumentação? Eu preciso ter a argumentação A, depois eu preciso ter a argumentação B, preciso ter a argumentação C. Por exemplo, 3 argumentos. Se esses 3 argumentos eles conversam entre si, se um não anula o outro, o texto flui da seguinte maneira: eu tenho o argumento A, depois do argumento A eu tenho o argumento B e por fim eu tenho o argumento C. Quando os argumentos eles se anulam no texto, isso é possível? Sim. Eu posso ter o argumento de uma pessoa e o argumento de uma outra pessoa que diz algo absolutamente contrário. Então eu vou dizer, enquanto o professor Costa diz que isso, no site tal, o outro professor diz aquilo, são coisas contraditórias. E eu vou apontar isso no texto, mas desde que haja conectivos. E é bem aí que eu queria chegar, na questão dos conectivos. Então, muitos grupos de vocês, um ou outro precisou fazer o trabalho sozinho porque não encontrou o grupo. O que faltou foi, progressão. E como que eu percebi que faltou a progressão? Pela falta de conectivos. Havia, por exemplo, argumentos muitas vezes contrários e
esses argumentos contrários precisavam de conectivos. Que tipo de conectivo que eu uso para um argumento contrário? Por outro lado, eu não vou usar na mesma esteira, porque na mesma esteira é algo que vai na mesma direção. Né? Você pensa numa esteira, tá? Vai na mesma direção. Então, se por outro lado, né, existe um segundo ponto, existe uma segunda forma de pensar, isso não é pacificado, outras pessoas pensam diferente, eu posso usar conectivos infinitos. A língua portuguesa, outras línguas, ela é rico bastante para ter conectivo de todos os tipos para você usar. Outra coisa que faltou foi a continuidade. E quando que a continuidade se dá? A continuidade está muito ligada com a progressão. A continuidade, ela tem que ter uma lógica, o próprio nome já diz, o texto precisa continuar. E quando que um texto continua? Veja bem, nós colocamos na prova um tópico frasal que dizia respeito à boa escrita. Então, obviamente, se o tópico frasal, que inicia o primeiro parágrafo, fala da boa escrita, o texto teria que fluir nesse sentido. Se você fosse falar do ensino de língua no Brasil, se você fosse falar de dados estatísticos ou de dados numéricos que mostram que o brasileiro ele tem um grau alto de analfabetismo funcional, que aparecia muito nas provas, isso. Tudo bem, você estaria trazendo dados para mostrar os pontos falhos que levam o sujeito a ter uma boa escrita. Beleza. Mas desde que você apontasse isso com conectivos. Então, alguns grupos começaram falando da boa escrita. Ah, a boa escrita ela é importante, porque o profissional que usa a linguagem, ele deve ter uma boa escrita. Né? Beleza, show de bola. Ah, o profissional, o operador do direito tem que ter uma boa escrita, porque a área do direito utiliza a linguagem escrita. Beleza. Mas depois enveredaram a falar do ensino brasileiro, e teve uns que começaram a falar da oralidade, daí teve outros que começaram a falar de outras questões que não tinham nada a ver com a escrita ou com aquilo que a linguística textual considera uma boa escrita. Então, assim, o que faltou em grande parte dos textos, e a gente precisa treinar isso. Vou voltar a falar disso bimestre que vem. Vou voltar a falar disso. Então, nós temos a seguinte situação. Nós temos um critério de coesão, eu preciso lá dos conectivos, e esses conectivos que vão fazer com que o texto progrida e que o texto tenha continuidade. Então eu anotei lá para vocês, por favor, deem uma olhada nas anotações. Alguns alunos têm reclamado que a prova não foi corrigida, mas não leu os comentários, aí realmente fica difícil. Aí manda um e-mail para o coordenador dizendo, olha, minha prova não foi corrigida. A prova foi corrigida, a correção está lá, mas tem que ler a correção. Não adianta também passar os olhos pela correção, você precisa ler a correção, entender qual que é o erro, senão você não vai aprender nunca. Onde que estava o conteúdo da prova? Na aula do dia 22, em particular. Então, na aula do dia 22, existe um vídeo no qual eu explico o que é tópico frasal, o que é frase de transição, tipos de parágrafo, etc. Coloquei o link lá no AVA. Coloquei um resumo da aula e mandei um texto para vocês, que não é o texto do professor Fará. Mandei um texto para vocês com exemplo de paragrafação. O que acabou acontecendo? Um certo número de alunos não leu, não viu a aula, não assistiu o vídeo. E eu sei disso, porque quando o sujeito entra na minha aula, que tem, por exemplo, 1 hora de duração, e eu vejo lá que o tempo médio de visualização da aula é de 3 minutos e meio, o sujeito não viu a aula, gente, não tem como. São 60 minutos de aula, tem aula de 1 hora e meia em algumas turmas. E a média, por exemplo, lá de visualizações, 3, 4, 5 visualizações, tem aula com 90, tá? 90 visualizações. Mas algumas aulas têm um acesso muito pequeno, então eu sei que o sujeito não viu a aula. Eu sei também que o sujeito não abriu o roteiro da aula, porque eu consigo acompanhar isso no AVA. E sei também que ele não leu o resumo da aula. Então, aí mando um e-mail para o coordenador me manda um e-mail, Costa, você deu essa aula? Dei, está lá no AVA. Tem uma caixinha, roteiro de aulas. Aula do dia tal, aula do dia tal, aula do dia tal.
dica de leitura, exercício, etc. Então está tudo ali. Houve um texto que eu mandei, que era o texto de uma estrutura de um parágrafo, que alguns alunos reclamaram que não estavam conseguindo abrir. Eu não posso resolver isso, porque eu não sou da TI. Então, se você pega um texto de um professor, o texto lá era em PDF, não conseguia abrir o texto, ou você avisa a representante, ela me avisa, ou você mesmo me avisa, ou você entra em contato com a TI. Não tem como. Isso vai acontecer por N motivos. Eu estou mandando os textos para as representantes de sala, que estão me ajudando muito, agradeço muito a elas. Mas aquele texto em particular eu acabei não mandando para elas, não sei por que motivo, eu achei que estava dentro do roteiro de aula. E nem era minha obrigação, e nem era obrigação delas. Então não adianta mandar um e-mail, alguns assim bem pesados para coordenação, reclamando de uma coisa que não cabe a mim fazer. Agora todas as aulas estão lá, em vídeo e também em conteúdo. Então, o conteúdo da prova, que falava de tópico frasal, de tipos de parágrafo, a aula do dia 22. Para alguns grupos, algumas pessoas que fizeram o texto sozinhas ou sozinhos, eu escrevi lá, por favor, por gentileza, veja a aula ou reveja a aula do dia 22. Para um ou outro, eu disse, por favor, veja, reveja o texto do professor Faraco, porque não leu. Porque o tipo de conteúdo que apareceu na prova era de um aluno, de um acadêmico, que não leu aquela aula, não viu aquela aula. Quase ninguém veio tirar dúvidas comigo daquele conteúdo. Então, também isso é uma sinalização de alguns erros que alguns grupos cometeram. Quer ver alguns erros que apareceram na prova e que eu queria... Estou gravando esse vídeo de novo para falar disso. Uma confusão terrível entre língua materna e gramática. São duas coisas absolutamente distintas. A expressão língua materna e a expressão gramática, a palavra gramática, o substantivo gramática, podem fazer parte de um mesmo universo linguístico. Dentro da linguística, eu vou estudar essas questões ligadas à língua materna ou à gramática. Mas são coisas absolutamente distintas. Língua materna é aquela língua que você aprende desde o berço. 99,9% dos alunos do direito têm como língua materna a língua portuguesa, na sua variação brasileira. E essa variação existe sim. No Brasil nós temos uma variação brasileira, embora nós chamemos essa variação de português. Porque o português é a língua oficial de Portugal, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Angola e algumas outras regiões mundo afora. Macau, quase ninguém fala português. Goa, também quase ninguém fala português. E Timor-Leste, em que há uma variação bem distinta do português falado no Brasil e em Portugal. Do mesmo modo, de modo similar ao que acontece em Cabo Verde. Mas no Brasil, nós falamos português. O português falado no Brasil é a nossa língua materna. Então, é isso que é a língua materna. Quando o sujeito entra na escola, se ele entra na escola aos 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, não importa, ele fala português. Ele fala a sua língua materna. Ele entende essa língua. Então, esse não é o problema. O que o sujeito que entra na escola, ele vai aprender na escola? Outra coisa. É óbvio que nós temos no Brasil pessoas, inclusive dentro da UP, que não têm o português como língua materna. Nós temos estudantes sírios na faculdade que têm o árabe como língua materna. Nós temos haitianos que têm o francês ou o creole como língua materna. E eles, sim, vão ter que aprender português. Vão ter que aprender a língua portuguesa. E depois outras coisas. O sujeito que fala português como língua materna, ele vai entrar na escola e ele vai aprender o quê? Norma. Ele vai aprender o quê? Padrão. E ele vai perceber que existe, muitas vezes, uma grande diferença entre naquilo que ele fala e naquilo que o professor fala, que os colegas falam, porque muitas vezes ele não domina aquilo que nós chamamos de norma culta e aquilo que nós falamos que é padrão. A norma culta é uma norma, a gente diz assim, inclusive ela tem uma sigla, é NURC, eu nunca falei disso, tá? É Norma Urbana Regional Culta. E o que é essa norma urbana regional culta? É uma norma razoavelmente aceita nos centros urbanos,
que pertence a uma determinada elite. Quando eu estou falando elite, eu não estou falando do dono da Lili Safra, a ex-dona do Banco Safra. Eu não estou falando de um político que guarda 50 milhões de reais no seu apartamento. Estou falando de uma elite que mora nos centros urbanos. No Brasil, uma pessoa considerada rica, ela ganha mais de 5 mil reais por mês, pensa bem, então seja pouco em termos financeiros, mas ela pertence à elite. Ela pertence a um grupo muito pequeno de pessoas que fazem parte de uma determinada população. As outras variantes do português, que não são consideradas cultas, não são consideradas lá o padrão, elas são geralmente de pessoas que são subalternizadas. Seja o sujeito do interior, que é considerado caipira, seja o sujeito mais simples, que não teve acesso à norma, que não teve acesso ao ensino, seja o sujeito de determinada etnia, que ele fala uma variação do português, vocabular, às vezes sintática também, né, cultural. Então, esse sujeito subalternizado pela sociedade, ele não domina aquela norma culta, a norma padrão, e é isso que ele vai ver no colégio. Aliás, não é só ele. Todo mundo que entra no colégio fala uma determinada variação. Não pense que é só o subalternizado. Todas as pessoas falam uma determinada variante do português em casa, que nem é melhor, nem é pior, ela é uma variante do português. E na escola, e no colégio, ela vai aparecer, então, com uma diferença. Isso fica muito marcado, por exemplo, no caso do sotaque. Ontem mesmo a menina me perguntou, é um problema, professor, o meu R? Porque eu falo porta? Digo, não, isso não é um problema nenhum. Esse é o chamado R retroflexo, que é um R como qualquer outro. Mas no Brasil, esse R é estigmatizado. Então algumas pessoas não gostam dele. Lá na escola, essa menina, você, eu, tivemos contato com aquilo que então nós chamamos de norma culta, que é uma norma regional culta, e nós também tivemos contato com o padrão, que tem a ver com uma gramática, que tem a ver com uma noção de gramática, porque há várias noções de gramáticas. Existem gramáticas normativas, existem gramáticas que tentam fazer um retrato da língua, existem gramáticas prescritivas, descritivas, prescritivas. Então, enfim, existe uma série de... E todas as línguas têm uma gramática interna. O português, o inglês, o japonês, o chinês, o malayalam. Todas essas línguas têm uma gramática interna. Não pense você que não é aquela gramática que está nos livros que você utilizou, muito menos nas suas apostilas. Então, não confunda mais língua materna com gramática, são coisas diferentes. E não passe vergonha, gente. Olha só, vocês estão dentro de uma universidade, né? A linguística tem mais de 100 anos já de estudo. Embora ela seja uma área razoavelmente moderna, comparada à filosofia, comparada a outras áreas do saber, que têm um saber bastante antigo, por exemplo, a medicina, por exemplo, o direito, que já foram importantes em muitos grupos e muitas civilizações, essas duas áreas. Não é à toa que até hoje você chama de doutor, advogado e o médico. Então nós vamos ter que até me perdi. Nós vamos ter que o sujeito entra na escola, né, ele vai ter contato com o padrão, ele vai ter contato com a norma culta, e muitas vezes ele não domina isso. Aí a escola cabe à escola decidir que tipo de norma padrão ela vai ensinar. Aí nós temos a questão gramática. Estava falando que cada língua tem a sua gramática. Daí a escola vai verificar, vai decidir que tipo de gramática que ela vai ensinar na escola. Se ela vai ensinar a gramática tradicional, dos gramáticos tradicionais, nós temos gramáticos antigos, tradicionais no Brasil, nós temos gramáticos novos, nós temos gramáticos que tentam fazer um raio-x da língua portuguesa, caso da Maria Helena de Moura Neves. E aí, a escola, então, na escola que você entrou, no Santa Maria, no Bom Jesus, no Positivo, etc., lá você aprendeu uma determinada visão de gramática.
que não é aquela gramática interna da língua, tem a ver com uma gramática padrão. E lembrei do que eu estava falando. Não passe vergonha, gente. A linguística tem mais de 100 anos. Então, e você está dentro de uma universidade, você não está mais dentro de um curso de ensino médio. Se você vai fazer um texto, seja na disciplina de linguagem, na de filosofia, na de história, seja em qualquer outra disciplina que você vai enfrentar, não procure dados na internet em qualquer lugar. Vou explicar por quê. Nós temos uma quantidade gigantesca, imensa. Nós temos uma biblioteca gigante na universidade. Nós temos professores doutores na universidade. Vocês têm vários professores doutores. A maioria dos professores de vocês tem doutorado. Estudou isso a vida toda. Já falei para vocês, eu estou nessa área há 30 anos. E aí você vai à internet, pega lá um dado, você acredita naquilo e coloca na prova, e coloca no trabalho. Qual que é a diferença? A diferença é óbvia. Você tem o aval de uma universidade, um estudo profundo feito na universidade, de um professor que pesquisou, de um professor que defendeu, por exemplo, uma tese no doutorado, que foi avaliado pelos seus pares. Você tem o aval de uma instituição que estuda aquilo. Aí você vai num site de um advogado ou de um professor que não é da linguística, que tem lá um negócio de escrita, que tem lá um negócio de oratória, e que fala qualquer coisa da língua, que não sabe a diferença entre língua materna e gramática, que não sabe a diferença entre língua padrão e norma culta, que não sabe a diferença entre variante, que não sabe o que é gênero de escrita, que não sabe o que é gênero da oralidade, e ele fala um monte de coisas que não são aceitas pelo mundo acadêmico. Você pode acreditar nele? Pode, você pode acreditar nele. Mas veja a incoerência. Você vai acreditar num site que você não sabe a origem, não sabe de onde veio, não sabe o que essa pessoa estudou, exatamente como ela ganha vida, e coloca em descrédito toda uma estrutura, uma catedral do saber que é uma universidade. Então isso não está certo. Então, de uma vez por todas, não passe mais vergonha. Língua materna, aquela que eu aprendi do berço. Gramática é uma outra coisa. A gramática é uma estrutura que faz a língua funcionar. Quando eu falo em gramática natural. Já comentei com vocês que a língua portuguesa tem sua gramática natural, tem uma ordem direta, que é sujeito, verbo, objeto, complemento, diferente do japonês. E aí eu tenho gramáticas normativas, que tem a ver lá com uma linguagem padrão. E eu tenho variantes, ou variante da língua, que uma certa elite escolhe, que a gente vai chamar de norma culta. E não tem como fugir disso. Aí você vai dizer, tá, mas meu professor no colégio diz que isso não existe mais, diz que não é importante, que tudo que eu falo está certo. Eu não estou falando mal do seu professor, não estou desconfiando dele, muito pelo contrário. Que bom que ele falou isso, que bom que ele trouxe essa luz. Porque faz décadas que a gente discute isso. A questão não é se ele está certo ou se ele está errado, é que na área do direito você terá que se aproximar da norma padrão e da norma culta. Não há como fugir disso. Exceto em situações muito delicadas, muito particulares, em que você tenha que falar com uma pessoa mais humilde, mais simples, que não domina a forma padrão, não domina a forma culta, e que você tem que falar com ela ou escrever para ela dentro do vocabulário dela, dentro do entendimento dela. E eu insisto com os advogados que exercitem essa habilidade de falar o padrão e o não padrão, porque só assim eles serão respeitados no meio. Então, em muitos trabalhos apareceu assim: o sujeito entra na escola e ele precisa dominar a língua portuguesa. Não está certo isso do ponto de vista da universidade, do ponto de vista de um estudo antigo, longo, que tem embasamento teórico e várias linhas. O que o sujeito vai aprender na escola é uma outra coisa, porque ele já fala português. E insisto, tá? Veja as aulas, assista às aulas, tire dúvidas. Se você
Eu deixei até em aberto o meu WhatsApp, deixei meu message assim, para responder. E agora eu coloquei em dia todos os meus e-mails. Então, você me procure para tirar as dúvidas que você tem ainda em relação ao que você leu e não entendeu, tá bem? Outra questão que eu queria conversar com vocês é sobre trabalho em grupo. Olha só, eu não vou diferenciar a nota de alguém que fez o trabalho sozinho, de uma pessoa que fez com outra em dupla ou de uma pessoa que fez o trabalho em três. Não vou diferenciar. O critério é o mesmo. Eu tenho um texto na minha frente para corrigir e eu vou colocar os critérios ali e vou fazer a correção do texto, simples assim. Mas o que aconteceu? Aconteceu que alguns trabalhos foram entregues e parecia, eu tive a impressão, que eles não foram revistos. Eu não vou duvidar se duas pessoas fizeram, três pessoas fizeram, porque não cabe a mim fazer isso. Vocês já são adultos. Mas assim, se eu faço um trabalho em grupo, em três pessoas, por exemplo, gente, três pessoas puderam ver o trabalho. Então existem erros banais de digitação, de acentuação, e mesmo erros mais graves, caso da pontuação, que eles passaram pelo olhar de três pessoas. Então não é possível, até porque isso não é novidade, a gente já tem trabalhado isso desde o começo do ano, mal e mal, com todos os problemas que a gente teve, eu entendo, eu também faço meia-culpa das minhas falhas, mas a gente tem trabalhado isso desde o começo do ano, então algumas situações não podem ocorrer. Eu tenho insistido tanto no uso do onde é só usado para lugar, eu tenho insistido tanto no uso do mesmo, que não é pronome relativo. Então, assim, é muito triste eu receber um trabalho e ter que descontar nota de uma escrita que ela passou por várias mãos, né? Foi feita a 6 mãos. Outra questão que apareceu em 3 trabalhos. É assim, a língua portuguesa é uma língua difícil. Gente, por favor, não passe vergonha nem em débito e nem a crédito. Isso é uma falácia que já foi desmontada antes de eu nascer. Tá? E eu tenho mais de 50 anos. Isso é absolutamente absurdo de dizer. Cada língua tem as suas características. É muito provável que se você for aprender tailandês, você vai ter dificuldades de pronunciar o tailandês, porque o tailandês é uma língua tonal. Se você vai aprender turco, ou se você vai aprender grego, você vai ter uma certa dificuldade, porque essas línguas são aglutinantes. Se você for aprender finlandês, húngaro, se você for aprender línguas indígenas aqui da América do Sul, você vai ter dificuldades, porque essas línguas todas são línguas de caso e são línguas de declinação, e às vezes tudo isso mistura. E o português não é. Então eu tenho línguas sintéticas, eu tenho línguas analíticas, e isso vai diferenciar as línguas, e assim nós as diferenciamos. Inclusive, alguns critérios que eu citei agora, o fato de uma língua ser aglutinante, o fato de uma língua ser tonal, o fato de uma língua ser sintética ou analítica, permite que, inclusive, os linguistas que trabalham com esse tipo de estudo agrupem as línguas parecidas. Então, nós temos agrupamentos. Então, nós sabemos que o português é uma língua semelhante ao espanhol, é uma língua que tem semelhanças com o francês, é uma língua que tem semelhanças com o italiano, porque fazem parte de um grupo neolatino. Da mesma maneira, nós temos o grupo sino-tibetano. Então, eu sei que o chinês e o tibetano têm características próximas. São a mesma língua? Não são, mas fazem parte de um mesmo grupo. Essas características são importantes para eu definir que tipo de língua. O português é uma língua analítica, é uma língua que não é aglutinante, é uma língua que não é tonal. Então, se você fosse usar esses critérios, o português seria uma língua fácil. Então, esqueça essa ideia de que o português é uma língua difícil, o português é uma língua fácil. E tem uma má notícia para você. Quando você estuda inglês, francês, mesmo mandarim no colégio, você não estuda a totalidade da língua, você não é falante dela. Você estuda algumas regras e a partir dessas regras você vai falar e dominar, bem ou mal, um determinado idioma. E mesmo as línguas próximas,
o espanhol, por exemplo, que é uma língua irmã do português. E mesmo o inglês, que é uma língua próxima, embora não seja uma irmã do português, é uma prima, mas é uma língua que nos bombardeia o tempo todo, e muita gente crê que fala, crê que escreve. Se você for mergulhar profundamente na língua inglesa, você vai ver a extrema dificuldade que é essa língua. Até porque você não vai dominar todas as variantes dela, nem as históricas, nem as regionais e muito menos as socioculturais. Então não fale mais isso. A gramática portuguesa, a pessoa fala, é uma gramática de exceções. Gente, todas as línguas têm exceções. Todas as línguas têm exceções. Não pense que o chinês que você vai aprender lá no Centro-Ásia ele é mais fácil porque as regras cabem. Sempre haverá exceções, seja na escrita, na sintaxe, na morfologia, etc. Fora a outra variedade imensa, que é a variedade de sentidos que uma palavra pode ter dentro de um ordenamento e dentro de uma situação real de uma língua falada. Então não passe mais vergonha, não fale mais isso. E você está dentro de uma universidade. É quase um crime você passar para frente mensagens que são falsas, mensagens que são mentirosas, ou pelo menos que estão em desacordo com o que a faculdade, a universidade e 100 anos de estudo da linguística pensam disso. Isso vai valer para a filosofia, para a história do direito e para qualquer outra área do direito, tá? Então, por favor, não propague mentiras. Outra coisa que apareceu é assim, falando do português difícil, isso é um lugar comum. E há outros lugares comuns também que a gente fala do português. Não propague isso, isso é muito feio. E por fim, a última situação que eu queria trazer para vocês é a questão da fonte. Eu gostei, queria elogiar o fato de grande parte dos alunos que usou fontes ter colocado qual era a fonte, exceto um grupo que usou um trecho da minha aula, mas não mencionou de quem que era. Muito feio isso, tá? Não descontei nota disso, enfim, eu sabia que aquele texto era meu, até porque o vocabulário é meu. E eu sou seu professor, então ok, vamos usar a aula dele, né? Mas isso também não me agrada, tá? Não massageia meu ego, não faça isso. E assim, a fonte é extremamente importante. A fonte realmente tem que ser mostrada, senão é plágio, senão é crime. Eu não fiquei procurando o aluno plagiador, o aluno que porventura tenha copiado um trecho da internet. O que eu queria conversar com vocês sobre a fonte é que além de ser necessário que ela seja indicada, eu preciso dizer qual fonte, né? Preciso dizer quem que falou o que eu estou escrevendo, há uma situação aí importante. Eu preciso confiar nessa fonte, saber que ela é uma fonte boa. Como eu falei agora há pouco, você entra na internet e vê lá uma escola de redação, uma escola de oratória, uma escola que ensina português e que acha que o português é uma língua difícil, ou que pensa que a pessoa tem que aprender português, sendo que ela já fala português. Então não é o melhor lugar para você procurar. E teve alguns grupos que, por exemplo, citaram o professor Bittar, que, embora não seja da minha área, eu tenho algumas discordâncias com o professor Bittar, beleza, ele é um cara que sentou, debruçou-se sobre isso, pesquisou da maneira dele, através da semiótica, ele estudou isso. Tem a professora Maria Petri, também citada por um grupo, que ela estudou isso. Aliás, o livro dela é muito bom. Ela pensou sobre isso, ela não é da linguística, mas ela estudou profundamente isso, ou ela é de letras e também é do direito. Então, é muito interessante que vocês tenham clara a importância da fonte. Tá, espero tê-los ajudado, fico à disposição de vocês para a gente discutir outras questões, mas achei que isso também era importante para a gente conversar. Na volta a gente conversa mais e espero que a gente retorne logo às aulas presenciais. Forte abraço.